Seja bem-vindo ao canal Ritinha Patchwork. Na aula de hoje nós iremos aprender a fazer esse porta-documento de bebê com várias divisórias, né, com bolsinhos internos, este aqui no meio, um porta-caneta. Anotem então o material necessário para a aula de hoje. Para fazermos o nosso porta-documentos de bebê, nós iremos precisar de uma parte exterior nas medidas de 34 por 24. Vocês podem fazer essa parte com técnicas de patchwork. Essa daqui eu fiz com vários tecidos. Eu dei uma sugestão de como montar uma capa como esta daqui num vídeo anterior, onde eu usei a técnica de foundation, mas você pode fazer um tecido único, pode fazer vários recortes, você pode utilizar um recorte personalizado como eu fiz nesse daqui. Fique à vontade, use a sua criatividade. A única coisa que realmente precisa seguir o padrão é da medida de 34 por 24. Então, além da parte exterior, nós vamos precisar também de estruturar esse tecido. Então, eu utilizei um TNT na gramatura de 80 e um feltro branco. Aqui o feltro é fino, tá? Coloquei ele aqui, já fiz uma costurinha. Ele vai ter também 34 por 24. Caso você não tenha esse material aqui disponível, você pode utilizar uma manta R1 ou R2. Só verifique que essa nossa capa inicial, ela não pode ficar muito mole e também não pode ficar muito dura, tá bom? Então vocês analisem o material que vocês têm em casa, como vocês vão estar fazendo, para que essa capa aqui tenha um mínimo de estrutura, porque ela vai ficar como se fosse uma capa de livro. Então, além desses materiais iniciais, que os meus já estão prontos aqui, eu já fiz a parte da frente, já uni com os meus estruturadores, nós iremos precisar do forro. O forro também vai ser na mesma medida, de 34 por 24. Nós iremos fazer 2 bolsos, um em cada lado desta capa, tá? Estes bolsos têm a mesma medida, são 2 tecidos cortados no tamanho de 26 por 24. Os dois têm o mesmo tamanho, 26 por 24. Eles foram dobrados ao meio, passados, eu fiz o vinco. Não precisa colocar nenhum tipo de manta, nem entretela, nada nesses bolsos. Aqui é só tecido mesmo. Dobrei e vai um para cada lado. Ele vai ficar com 13 por 24, porque ao dobrarmos o nosso tecidinho de 26, a medida final dele vai ser 13. Além desses 2 bolsos, nós iremos fazer uma série de outros bolsos e outras divisórias aqui, utilizando o plástico. O plástico pode ser o plástico cristal. Se for o plástico cristal, não coloque o plástico muito fino, põe uma gramatura maior, né? Eu acho que a partir de 30 é o suficiente. Eu vou estar usando esse tipo de plástico que é chamado vinil translúcido. Ele tem assim nessa cor, né? Que seria o branco, né? Mas ele tem colorido também. Se você conseguir achar esse material, ele é muito interessante, tá? Então nós vamos utilizar um pedaço desse plástico de 5 por 15. Ele vai aqui na parte de trás da nossa peça, aonde ele vai servir para um porta-caneta. Na frente nós vamos pôr mais um bolsinho transparente com esse plástico, nas medidas de 13 por 14. Bom, nós vamos ver depois como que costura tudo isso. Esse bolso do meio, que nós vamos estar colocando aqui, ele tem 15 por 20.
O plástico está cortado de 15 centímetros por 20. Então, esse é o fundo do nosso bolso. Essa é a parte da frente do nosso bolso. Ele vai ter, então, também 15 por 15, ok? 15 por 15. Além destas partes de plástico, nós vamos utilizar também um pedaço de tecido de 16 por 24, ó. Então, ele tem 16 por 24, eu dobrei ao meio, coloquei um pedaço de manta, essa aqui é uma mantinha R1 mesmo, pode ser também o feltro, se você quiser, se você tiver, ok? Ele vai ter, esse feltro, ele vai ter, na realidade, ele vai ter 16 por 12, porque esse 24 aqui, eu vou dobrar ao meio, e essa peça no total aqui vai ficar com 16 por 12. Então, aqui, ó, eu já fiz o risco. Esse risco também já está com o molde disponível lá no Facebook, tá? É o mesmo risco que eu utilizei para fazer a tampa da malinha charmosa. Então, vou reaproveitá-lo, porque ele vai ser a tampa do meu bolso central, bom? Então, aqui no meu bolso central, eu vou utilizar esse recorte. Eu também vou estar precisando de um pedacinho de tecido, né? Aqui ele tem 12 centímetros aqui por 10. Eu estou dobrando ao meio, colocando aqui 12 por 5 de manta, vai ter um pedacinho. Então, nós vamos fazer um desenho aqui, ó, respeitando aqui uma margem de costura. Desse lado aqui não precisa, porque tá dobrado, então eu não vou fazer costura. E arredondando uma das partes dele, que essa parte aqui, esse tecidinho, ele vai ficar como o fechamento da nossa carteirinha, da nossa capa aqui, do nosso porta-documentos. Então, além desse material, nós vamos estar utilizando um viés. O viés pode ser o viés pronto, viés de algodão. Eu sugiro que, se você for fazer com o viés pronto, você utilize o viés largo de 35 milímetros, ou você pode fazer o seu viés, tá? Com um tecido. Eu decidi usar o tecido que eu vou estar usando aqui também para fazer alguns detalhes, né? Então, vai ser um viés de tecido, ele tem 4 centímetros de largura. Este não foi cortado de forma enviesado, este aqui é o falso viés, porque nós não vamos ter nenhuma costura redonda, tá? Nós vamos costurar tudo reto, porque essa carteirinha aqui tem o formatinho, ela tem os formatos retangulares, né, os bolsinhos quadrados, então não tem necessidade de ser um viés cortado em 45 graus. Esse aqui pode ser o falso viés, bom? Mas se você não quiser fazer, use o viés comprado de algodão, não tem problema. Além de todo esse material, você irá precisar de um botãozinho. Eu vou usar esse botãozinho de plástico mesmo, né, chamado botãozinho de tic-tac. Eu gosto muito desse botão porque, além dele ser fácil de aplicar, ele tem de diversas cores, né, então para combinar com o trabalho, mas nada impede de você usar um velcro ou você usar aquele botão ímã, tá bom? Então, fique de acordo com o seu critério, com o material que Vamos deixar essa parte aqui, ó. Esse bolso, por enquanto, não precisa fazer nada. Esse também, aqui também. Vamos pegar aqui os nossos plásticos. Para fazermos toda a nossa peça, nós iremos ocupar mais ou menos uns 3 metros de viés. Então, nós vamos iniciar com o nosso bolso. O nosso bolso do meio vai 2 partes de plástico, a nossa tampinha e viés. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar aquele meu tecidinho, dobrar ao meio,
Aqui vai estar tecido com tecido e a manta no fundo. Eu peguei, eu risquei, eu utilizei o mesmo molde da bolsinha charmosa, mas se você não quiser fazer desta forma, você simplesmente vem, dá uma arredondada aqui no seu bolsinho, não tem problema. Lembrando que aqui você vai deixar uma margenzinha de costura, tanto aqui, e passe a costura em cima do risco, tá? Nem para dentro, nem para fora, em cima desse risco. Depois que você fizer isso, recorte todo o excesso. Lembrando que nas partes arredondadas você tem que dar um pique, né? Fazer o pique ou utilizar aquela tesoura já de recorte, picotada, né? Faça isso, tá? Desvire a peça depois que tiver toda costurada, acertada, tirando aqui os excessos. Você vai desvirar a peça e rebater uma costura de segurança. Pronto, agora está costurado, ó, eu costurei, desvirei e passei um pesponto para segurar. Então agora nós vamos pegar essa primeira parte, a parte da frente do nosso, esse aqui, a parte da frente do nosso bolso do meio, e vamos passar um viés na parte de cima. Quem for trabalhar com um vinil translúcido, ele tem uma parte mais áspera e uma parte mais lisa. Eu costumo deixar a parte lisa para o lado de fora e essa parte áspera para o lado de dentro, internamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o viés, só aqui na parte que eu vou considerar a parte de cima do meu bolso, vou colocar na parte lisa, vou colocar aqui frente com frente, vou passar um pé de máquina daqui até aqui, virar e terminar de fazer o acabamento na parte de trás. Pronto! Agora aqui a nossa parte de cima já está costurada. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar a nossa tampinha, colocar na parte de trás desse bolso central, ó, a minha parte da frente já está aqui. Eu vou colocar essa aqui na parte de trás, ó. Ok? Lembrando que se você for trabalhar com vinil, a parte enrugadinha, a parte mais áspera vai estar do lado de dentro. Então, ele vai ficar assim. Você vai centralizar. A sua alcinha vai acabar ficando um pouco menor do que o recorte. Ela tem que estar mesmo um pouco menor. Você vem, no olho mesmo você centraliza, prende ela. Você até pode usar aqui o alfinete, não tem problema, porque depois tudo isso aqui vai ter um acabamento. Venho aqui, ó, posiciono também certinho a parte de baixo e vou passar em toda a volta, inclusive aqui em cima, o viés, fazendo do mesmo jeito. Na parte da frente, vou vir aqui, fazer todo esse viés e depois virar para a parte de trás, tá bom? Aqui você vai ter que fazer o seguinte, vai ter que fazer a técnica do canto mitrado. Comece sempre a pregar esse viés ou aqui do lado ou aqui embaixo. Eu prefiro fazer aqui do lado. Então, ó, eu vou começar pregando o viés, dando essa voltinha aqui para fazer um acabamento bonitinho. Vindo aqui, nós vamos fazer o canto mitrado. Deixa eu passar aqui pra cá, ó. O canto mitrado em todos os 4 cantos. Então, a gente vem, vai costurar até um pedaço, virar ele assim e virar ele assim. Ok? Nós vamos fazer isso, costurar tudo. Aqui não se esqueça... Quando nós chegarmos aqui, nós vamos passar o viés
em cima da nossa bolsinha, bom? Então fazer isso, virar e acabar. Pronto, a nossa peça está terminada, o bolsinho feito, tá? Todo acabado, ó, cantinho mitrado. Essa peça aqui vai ser reservada, então. Nós vamos agora fazer os nossos bolsos das laterais do nosso porta-documento. Primeira coisa que nós devemos ver é pegar a nossa capa, a nossa frente e ajeitar esses bolsos na posição correta para saber o que é que nós vamos colocar em que, aonde, né? As posições corretas dos nossos bolsos. Então aqui, ó, essa é a parte da frente. Então eu sei que um dos meus bolsos, ele vai ficar com a abertura para o lado de fora, onde vai ser a capa, a parte da frente. E essa parte aqui que já está dobrada, ela vai ficar para o lado de dentro. O outro, que é a parte de trás, a parte aberta também para fora, para a parte de trás, e a parte dobrada para o lado de dentro. Eu vou colocar o meu porta-canetas na parte de trás e esse bolsinho transparente na parte da frente. O que eu fiz já aqui para antecipar? Eu coloquei o viés na parte de cima, como eu fiz aqui, tá? Deixando o vinil translúcido, a parte áspera para dentro, a parte lisa para fora. Fiz aqui o meu viés igualzinho. Eu vou fazer então o que? Eu vou posicionar o meu bolso, o meu porta-caneta. Vou estar já posicionando ou com um clips. Aqui também você pode até usar um alfinete, mas lembrando que tem que ser bem na borda, bom? Então esse vai ser a parte da frente, esse vai ser a parte das costas. Definido, eu tiro a minha capa. E o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu viés e vou passar de ponta a ponta nessa parte aqui que está dobrada. Tanto aqui quanto aqui. Dando um acabamento no bolso transparente e no bolso de pano. Então eu vou passar pé de máquina aqui, virar e arrematar lá atrás. Novamente aqui, nesse canto aqui também, do bolsinho que vai a caneta. Pé de máquina, de ponta a ponta, vou virar e arrematar. Pronto. Agora os nossos dois bolsos internos estão já com um acabamento. Esse aqui nós vamos deixar reservado e vamos nos dedicar agora nesse aonde vai a caneta, tá? Então esse bolso aqui da caneta, a primeira coisa que nós devemos fazer é ajeitá-lo aqui embaixo para que ele forme um volume. Nós vamos fazer uma dobra. Ele vai ficar levantadinho aqui, é assim mesmo. Bom, o plástico cristal é até mais fácil de lidar com ele. O vinil translúcido ele é um pouquinho mais duro. Você vai ajeitar para deixar tudo centralizado, porque aqui até aqui ele tem que ficar do mesmo tamanho. Eu vou colocar um alfinete para que isso fique fixo. Sempre lembrando que o alfinete tem que ser na borda para que depois não fique marcado. Então ele vai ficar assim. Esse aqui é necessário porque quando eu for pôr a minha caneta, ela tem que ter um espaço para entrar, bom? Então eu virei agora com o meu viés e vou fazer o mesmo processo, bom? Vou colocar o viés aqui, eu vou deixar sobrando, tá? Vou passar meu pé de máquina.
Então, meu pé de máquina vai vir aqui. Aqui, ó, eu vou dobrar de novo e vou arrematar, ok? Preciso tomar cuidado aqui de quando eu fizer a dobra, que eu tô fazendo sem a costura, mas quando você fizer a dobra, ela tem que estar seguindo essa linha daqui, para que o acabamento fique direitinho, tá? O acabamento aqui tem que ficar na mesma linha, nem mais pra cima, nem pra baixo, tem que ficar igual. Então, você vai fazer aqui isso. A peça terminada, acabada, ó, na parte de trás vai ficar a costura, mas não tem problema, porque aqui é um bolso onde a pessoa vai estar costurada, as pessoas não vão conseguir enxergar essa costura. Agora, com os nossos bolsos já prontos, inclusive o bolso do meio, nós vamos deixar tudo separado e vamos fazer aqui a aba para fechar e abrir a nossa caderneta de vacinação e porta-documentos. Ela vai aqui, ela vai fazer exatamente essa função aqui. O modo dela ser feita é igual o que nós fizemos nessa abinha aqui. Nós vamos colocar o tecido frente com frente, riscar, arredondar uma das pontas, colocar aqui a manta e fazer aqui a costura em cima da linha, lembrando que nas partes arredondadas você tem que dar um pique. Fazendo isso, você vai desvirá-la e passar um pesponto. Agora nós temos a nossa abinha pronta, né, desvirada, com um pesponto passado aqui. Nós vamos pegar a nossa capa, vamos achar na parte de trás, achar o meio dela. Então, nós vamos fazer assim, dobrar. Eu já tinha marcado, mas você marque também, acha o meio, ok? Achar o meio dessa sua pecinha. Vinca bem e vai colocar meio com meio encostando aqui. Se você quiser, pode ir à máquina e passar uma costura de segurança, bom? Feita essa costura de segurança, você vai estar entrando mais uns 3 centímetros e passar outra costura aqui. Você vai passar uma costura aqui e outra aqui com 3 centímetros de diferença, bom? Feito isso, agora é a hora de nós fazermos a montagem do nosso porta-documento. Então, eu vou pegar o forro, que ele vai estar já cortado na medida de 34 por 24. Vou pegar o bolso de trás, vou acertar aqui direitinho. Vou pôr o bolso da frente também, certinho. Vou até a máquina e vou passar uma costurinha de segurança em toda a volta do meu trabalho. Pode ser um zigue-zague ou uma costurinha, mas essa costurinha tem que estar bem próxima aqui. Não pode ser pezinho de máquina, tá bom? Agora, com a nossa peça toda costurada, aqui atrás também eu já fiz aquela segunda costura, a primeira e a segunda costura. O que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar a nossa capinha, vincar bem o meio dela, encontrar o meio. Você vai até a máquina e vai passar uma costura, prendendo o forro a sua capa, bem aqui no meio, ó. Ok? Aqui. Depois dessa costura, você vai pegar o bolso que nós fizemos para colocar aqui no meio, o bolso interno. Nós vamos colocar ele próximo a essa costura do meio, não em cima, próximo, tá?
Centralizando, aqui nós vamos deixar aproximadamente 2 centímetros, aqui também 2 centímetros, ele vai estar aqui no meio. Você pode vir alfinetar para ter uma segurança na costura. E vem com a máquina e novamente você vai fazer uma costura em cima do viés. Retrocesso aqui, retrocesso aqui. Se você quiser vir de baixo até em cima também pode. Faça uma costura, pode fazer uma costura umas 2 vezes, não tem problema, tá? E aí a parte interna já vai estar terminada. Feito isso, agora vem somente o acabamento, que é com o viés, tá? O acabamento ele vai ser feito na parte externa, tá? Do mesmo jeito que nós fizemos aqui. Vamos iniciar do lado de fora para dobrar no lado de dentro, assim, ok? Vai fazer a volta toda, cantinho mitrado novamente. Nessa hora, se você quiser, você pode colocar uma etiquetinha, tá? Antes de você colocar o seu viés, fique à vontade. E aí eu trago a peça toda costurada para você ver como é que ela fica com um acabamento. Então a nossa carteira está terminada, ó, o viés colocado, parte interna, parte externa, ela vai ficar assim, com esse bolso aqui no meio, ok? A nossa lapelinha colocada. A única coisa que vai estar faltando é colocar o nosso botãozinho de pressão. Então, você coloque o seu botãozinho, tá? Aqui, nessa parte, tá? E na parte da frente, você vai colocar também a segunda parte do botão de pressão. Tomando cuidado para que quando você colocar esse botão de pressão, você tenha que abrir aqui dentro, tá? Você não vai colocar o seu botão de pressão aqui em cima, porque senão você vai perder o bolso e esse bolso aqui também, tá? Então, você vai ter que pôr por dentro, tomando muito cuidado. Então, eu já fiz uma outra aqui pra vocês verem, já com o botãozinho aberto, ó, botãozinho feito. Então, ele é assim, ó, um bolso transparente. Aqui podendo guardar a carteirinha de vacinação fechada, né? Aqui também um documento. Aqui podem ir as receitas da criança, o documento da mãe, alguma coisa que tem que ficar mais fechado. Aqui ainda tem mais um bolsinho e aqui um porta-caneta. Então, esse é o nosso porta-documentos de bebê finalizado. Então, gente, é só isso mesmo. O vídeo foi isso. Beleza. Espero que vocês tenham gostado. Então, até mais. Até mais. Isso aí, Darth Vader. Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho Vou de mostrar hoje. o trabalho. Oi? Vou mostrar o trabalho. Fala, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho de hoje. Foi essa capinha. Qualquer dúvida, podem deixar o comentário aqui na descrição do link ou na página do Facebook Ritinha Patchwork. Deus abençoe. Até a nossa próxima aula. Tchau. Mais. Dá tchau.